Olá, eu sou a Etienne Alves. Junto de Luiz e Sara, desenvolvemos esse vídeo para a disciplina de Metodologia da Pesquisa. Nos últimos anos, os sistemas de informação passaram a fazer parte da rotina de praticamente todas as organizações. Hoje, hospitais utilizam sistemas para registros de prontuários eletrônicos, bancos realizam milhões de transações digitais diariamente e universidades organizam informações acadêmicas por meio de plataformas digitais. Esse sistema facilita o processo, reduz custos, aumenta a produtividade e auxilia os gestores na tomada de decisões. Entretanto, apenas implementar esse sistema não significa que esteja funcionando. Imagine que uma empresa investiu milhões de reais em um novo software de gestão empresarial. Após alguns meses de utilização, os gestores começaram a fazer perguntas importantes. Será que os funcionários realmente estão conseguindo utilizar o sistema com facilidade? O software aumentou a produtividade? Os usuários estão satisfeitos? O sistema diminuiu a quantidade de erros? Essas perguntas parecem simples, mas responder a elas exige muito mais do que opiniões pessoais. Não basta perguntar a uma pessoa ou duas se elas gostaram do sistema. É necessário realizar uma pesquisa científica baseada em métodos confiáveis, capazes de produzir resultados que realmente representem a realidade. É justamente nesse momento que entram dois elementos fundamentais na metodologia científica: as hipóteses e as variáveis. Ao longo desse vídeo, vamos compreender como esses elementos são construídos e por que eles são essenciais para qualquer pesquisa na área de sistema de informação. Olá, eu sou a Luísa de Souza Ishizuka e antes de entendermos como formular hipóteses e definir variáveis, é importante compreender o que são os sistemas de informação e por que eles são frequentemente estudados pelos pesquisadores. De maneira simples, um sistema de informação é um conjunto organizado de pessoas, tecnologias, processos e dados que trabalham juntos para coletar, armazenar, processar e distribuir informações, que auxiliam na tomada de decisões. Esses sistemas estão presentes em praticamente todos os lugares. Quando realizamos uma compra, utilizamos um aplicativo de transporte, consultamos saldo ou até mesmo acessamos o portal da universidade. Estamos utilizando o sistema de informação. Eles controlam estoque, acompanham vendas, organizações de documentos, gerenciam recursos financeiros e ajudam os gestores a tomar decisões estratégicas. Eles controlam estoques, acompanham vendas, organizando documentos, gerenciam recursos financeiros e ajudam os gestores a tomar decisões estratégicas. É justamente por isso que os pesquisadores realizam estudos para avaliar diferentes aspectos desse sistema. Alguns pesquisadores procuram descobrir se um software realmente melhora o desempenho dos funcionários. Outras investigam se os usuários estão satisfeitos com o sistema, se a interface é intuitiva ou se o tempo de resposta influencia na produtividade. Todas essas pesquisas precisam seguir um método científico. É possível afirmar que o sistema é eficiente apenas porque algumas pessoas disseram que gostaram dele. É necessário coletar dados, analisar resultados e testar hipóteses utilizando variáveis que possam ser medidas de maneira objetiva. E é exatamente esse processo que diferencia uma opinião de uma pesquisa científica. Olá, eu sou a Sara Kawamura Paiva. Agora que entendemos a importância das pesquisas em sistemas de informação, surge uma nova pergunta. Como um pesquisador transforma uma simples dúvida em uma pesquisa científica capaz de produzir resultados confiáveis? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos entender como nasce um problema de pesquisa e, a partir dele, como são formuladas as hipóteses. É sobre isso que vamos conversar na próxima parte. Até aqui, entendemos que os sistemas de informação fazem parte do nosso dia a dia e que eles são fundamentais para o funcionamento das organizações. No entanto, antes mesmo de formular uma hipótese, todo pesquisador precisa responder a uma pergunta muito importante: qual é o problema que será investigado? O problema de pesquisa é o ponto de partida de qualquer estudo científico. Ele representa uma dúvida, uma dificuldade ou uma situação que ainda não possui uma resposta comprovada. Em outras palavras, é uma pergunta que precisa ser respondida por meio de métodos científicos e da análise de dados. Vamos imaginar uma situação bastante comum. Uma empresa decide substituir seu antigo sistema de gestão por um software mais moderno.
O investimento foi alto, os funcionários passaram por treinamentos e a expectativa era que todas as atividades se tornassem mais rápidas e eficientes. Porém, alguns meses depois da implantação, os gestores começam a perceber situações inesperadas. Alguns funcionários afirmam que o sistema realmente facilitou o trabalho, enquanto outros reclamam da lentidão, da dificuldade para encontrar determinadas funções e até do aumento no tempo necessário para executar algumas tarefas. Nesse momento, surgem diversas dúvidas. O novo sistema realmente melhorou o desempenho dos funcionários? A interface é intuitiva? Os usuários estão satisfeitos? A produtividade aumentou? Existe relação entre a facilidade de uso do sistema e a satisfação dos usuários? Ou ainda, o novo sistema de gestão aumentou a produtividade dos funcionários da empresa? Essas perguntas não podem ser respondidas apenas com opiniões individuais. Cada pessoa pode ter uma percepção diferente sobre o mesmo sistema. Por isso, o pesquisador transforma essas dúvidas em um problema de pesquisa claramente definido. Vamos observar alguns exemplos para entender melhor. Exemplo 1. O problema de pesquisa. O tempo de resposta de um sistema influencia a satisfação do usuário? Hipótese. Quanto menor o tempo de resposta do sistema, maior será a satisfação do usuário. Exemplo 2. O problema de pesquisa. A interface do software interfere na produtividade dos funcionários? A hipótese. Uma interface mais intuitiva aumenta a produtividade dos usuários. Exemplo 3. O problema de pesquisa é: o treinamento recebido influencia no desempenho dos funcionários na utilização do sistema? A hipótese: funcionários que receberam treinamento apresentam melhor desempenho. Observe que todas essas hipóteses apresentam uma possível relação entre dois fatores e podem ser verificadas por meio de coleta de dados. Isso é o que torna uma hipótese cientificamente válida. Mas para testar qualquer hipótese, precisamos de ver exatamente o que será medido durante a pesquisa. É nesse momento que entram as variáveis, assunto que veremos na próxima parte do nosso vídeo. As variáveis são características ou fatores que podem ser observados e medidos em uma pesquisa. Elas recebem esse nome porque são valores que podem variar entre pessoas ou situações. Assim, as variáveis transformam conceitos abstratos, como satisfação e facilidade de uso, em dados concretos que podem ser analisados e comparados para verificar se a hipótese da pesquisa foi confirmada. Por exemplo, em uma pesquisa sobre um sistema de gestão, a produtividade pode ser medida pela quantidade de tarefas concluídas, pelo tempo gasto ou pelos números de erros. Já a facilidade de uso pode ser avaliada por meio de um questionário, em que os usuários dão notas para os aspectos como navegação, organização e clareza do sistema. Um dos desafios de uma pesquisa é transformar conceitos subjetivos em dados que possam ser medidos. Esse processo é chamado de operacionalização das variáveis. Por exemplo, a satisfação do usuário pode ser medida por meio de um questionário, com escalas de respostas, como a escala Likert, em que os participantes avaliam afirmações sobre facilidade de uso, clareza das informações e desempenho do sistema. A pesquisa. Agora que entendemos os conceitos de problema de pesquisa, hipóteses e variáveis, vamos ver como elas podem ser aplicadas na prática. Imagine que uma empresa implantou um novo sistema de ERP para integrar setores como compras, estoque financeiro e recursos humanos. O investimento foi alto e a direção quer saber se o sistema realmente melhorou o trabalho dos funcionários. Após 3 meses de uso, alguns colaboradores afirmam que o sistema facilitou suas atividades, enquanto outros ainda enfrentam dificuldades. Em vez de tomar decisões apenas na base dessas opiniões, a empresa decide realizar uma pesquisa científica.
O primeiro passo é definir o problema de pesquisa. Nesse caso, a pergunta pode ser: a facilidade de uso do novo sistema de ERP influencia a produtividade e a satisfação dos funcionários? A partir dessa hipótese, os pesquisadores coletaram e analisaram os dados para verificar se ela é confirmada ou não pelos resultados da pesquisa. Com o problema definido, estabelece o objetivo da pesquisa: verificar se existe relação entre a usabilidade do sistema e o desempenho dos usuários. Em seguida, é formulada a hipótese: quanto maior a facilidade do uso do sistema de ERP, maior será a produtividade e a satisfação do funcionário. Com a hipótese definida, o próximo passo é identificar as variáveis da pesquisa. Nesse estudo, as variáveis independentes é facilidade de uso do sistema ERP, pois acredita que ela influencia em outros fatores. As variáveis dependentes são a produtividade dos funcionários e o nível de satisfação com o sistema. Além disso, os pesquisadores utilizam algumas variáveis de controle, como idade, tempo de empresa, setor de atuação e experiência anterior com sistemas semelhantes. Essas informações ajudam a evitar que diferenças individuais distorçam os resultados da pesquisa. Depois de definir as variáveis, é necessário escolher como elas serão medidas. Para avaliar a facilidade de uso e satisfação, é aplicado um questionário utilizando a escala Likert, em que participantes atribuem nota de 1 a 5 para afirmações relacionadas ao sistema. Já a produtividade é medida por indicações objetivos, como o tempo necessário para concluir determinadas tarefas, a quantidade de processos utilizados por dia durante a utilização do sistema. Ao combinar dados subjetivos obtidos por meio de questionários e dados objetivos registrados pelos próprios sistemas, os pesquisadores conseguem realizar uma análise muito mais completa e confiável. Após a coleta dos dados, inicia-se a etapa de análise. Os pesquisadores organizam todas as informações em tabelas e gráficos para verificar se existe relação entre as variáveis estudadas. Imagine que os resultados mostrem que os funcionários que atribuíram notas mais altas para a facilidade de uso também apresentam maior produtividade e maior satisfação com o sistema. Nesse caso, a hipótese inicial é confirmada pelos dados obtidos. Entretanto, uma pesquisa científica também pode apresentar resultados diferentes do esperado, se não houver relação entre as variáveis ou se os dados demonstrarem que os outros fatores influenciam mais os resultados, a hipótese será rejeitada. Isso não significa que a pesquisa fracassou. Pelo contrário, descobrir que uma hipótese não se confirma também contribui para o avanço do conhecimento científico. Esse exemplo mostra que hipóteses e variáveis não servem apenas para organizar uma pesquisa. Elas permitem que decisões importantes sejam tomadas com base em evidências, reduzindo a influência de opiniões pessoais e aumentando a confiabilidade dos resultados. Vimos que a hipótese representa uma resposta provisória para esse problema e que ela deve ser clara, objetiva e principalmente possível de ser testada por meio da coleta de dados. Além disso, entendemos que as variáveis são os elementos que permitem transformar ideias em informações mensuráveis. São elas que possibilitam verificar se uma hipótese pode ser confirmada ou rejeitada. Nas pesquisas em sistemas de informação, esse processo é essencial para avaliar o desempenho de softwares, medir a satisfação dos usuários, analisar a usabilidade de sistemas e apoiar decisões baseadas em evidências. Com isso, percebemos que a metodologia científica vai muito além da teoria. Ela fornece ferramentas para compreender problemas reais e desenvolver soluções fundamentadas em dados confiáveis. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que este vídeo tenha contribuído para uma melhor compreensão sobre a formulação de hipóteses e variáveis em pesquisas de sistemas de informação.